de qual os espíritos podem sugar. Aí entra a ideia de que ele criou do vampirismo, a vampirização. Então, os alimentos ali, eles liberam um fluido. A bebida libera fluido, o cigarro libera fluido, o sexo libera um fluido. E aí esses espíritos ficam lá sugando. E aí eles vão sentindo aquele prazer. Isso é falso. Porque os objetos materiais nossos aqui, as coisas materiais, e São Luís vai deixar muito claro no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, não tem dupletério. O que é ter dupletério? É como se a gente imaginasse assim, ó, para tudo que existe aqui, existe uma versão espiritual do lado de lá. Aí o São Luís vai mostrar, não é assim. Não é assim. O perispírito tem forma porque um ser pensante dá a forma. Mas o fluido sozinho não tem forma. Se não tem um ser inteligente dando forma, não tem forma. Que é outra coisa que a gente não raciocina. Então eu acho. E por fim, eu já falei por fim 3 vezes, mas agora eu juro que é para a questão da Ana. E os espíritos também, muitos descobrem que há prazeres no mundo espiritual muito melhores do que os prazeres da Terra. Então tem muitos que não estão nem aí para isso, eles não estão interessados na nossa rotina. É como se eu perguntasse assim: você poderia, com 50 anos de idade, usar fralda, colocar uma chupeta na boca e ficar num canto engatinhando e brincando? Ah, poderia. Então a gente está falando de poder? Poderia. Mas quem é que faz isso? Uma pessoa normal não faz isso. Por quê? Porque depois que a gente cresce, há outras coisas que nos interessam e nos dão prazer. Então a gente abandona as coisas da infância. Agora imagina no mundo espiritual. Mesmo no mundo espiritual, os espíritos inferiores, eles descobrem uma série de possibilidades que aqui não tinham, que é muito mais interessante do que ficar preocupado com a rotina da Terra. É outra coisa que a gente tem que pensar também. Passo para vocês. Isso é importante que você falou, Michel, que essa ideia do vampirismo é bastante errada, né? Porque você pode ter esses espíritos de perturbação, mas eles não ficam sugando nenhum tipo de energia, né? É pelo cheiro, né? Por exemplo, você tem ali um espírito que era viciado em cigarro ou em comida. Ele vai ali ficar olhando pela visão e pelo cheiro, não por ficar sugando qualquer tipo de energia, né? Pode ter uma obsessão vinculada a isso, mas não é pelo vampirismo. Mas respondendo a pergunta da Ana, é isso, é a perturbação, né? Você pode ter espíritos em estado de perturbação que ainda acreditam que estão vivos, que criam ilusões variadas, tem vários casos na revista espírita, ou que já sabem que estão desencarnados, mas ainda têm um desejo, né? Enfim, a perturbação, né, como descreve no Livro dos Espíritos, a perturbação, como descreve no Livro dos Espíritos e no segundo capítulo do Céu e Inferno, né, na segunda parte, ela é variável, então varia. Tem vários casos, né? Mas como diz, é um estado de perturbação. E é interessante que no próprio Céu e Inferno, Kardec vai dizer que esse estado de perturbação não é propriamente o mundo espiritual. Ele diz lá, tem o mundo físico, o mundo espiritual, e esse estado de perturbação seria uma espécie de passagem. Ainda não é propriamente o mundo espiritual, né? Exatamente. É um mundo espiritual, mas ainda não desembaraçado das, das ilusões, né? E Kardec usa esse termo ilusão, então não é uma necessidade real, é uma ilusão, que é um desejo, né? Que é diferente de necessidade, né? Mas essa palavra está bem clara lá no primeiro capítulo da segunda parte do São Inferno. Ele usa ilusão dos espíritos, ou seja, não é uma necessidade real. Essa palavra ilusão está bem clara lá. Não sei se o José quer falar alguma coisa também.
Não, acho que vocês responderam bem. Tem que entender bem essa diferença, né? O espírito pode ficar vivendo aqui se ele está iludido, se ele está perdendo tempo, mas claro que ele não vai consumir os alimentos, não vai ter essa ideia de vampirização. Ele precisa se libertar desse mundo e seguir o caminho dele, né? Isso, se ele estiver vivendo a rotina aqui do mundo material, ele está iludido, ele está enganado, né? Ele precisa seguir o rumo dele. Não, e tem mais um problema que eu lembrei agora com a questão do vampirismo. Se o vampirismo existisse, o espírito poderia se saciar. Porque se há algo que ele pode sugar, se é algo que ele pode sugar, então há algo que ele pode se saciar. E aí Kardec vai falar, o sofrimento está justamente ele não poder saciar aqueles desejos. Se tivesse um fluido lá, é como se ele recompôs aquilo que faltou. E a diferença de ser um desejo para ser uma necessidade é que o desejo eu mudo com o pensamento. A necessidade eu não mudo com o pensamento. Porque, por exemplo, quando a gente está no corpo, a gente sente fome. Experimenta convencer com a mente que a gente não tem que comer, a gente morre no corpo. Porque é uma necessidade do corpo, não adianta mudar o pensamento. Agora, quando o espírito está no mundo espiritual e tem esse desejo, basta ele mudar de pensamento. Ele não precisa atender o perispírito, o estômago do perispírito, porque não há estômago do perispírito. Então é por isso que é outra realidade. Eu não posso comparar, né? A Ana falou assim, né? Tem um outro artigo na revista que fala que o espírito esconde na mão um pedaço de pão. Bom, é isso que a gente vai ver nas obras. É forma, né? A gente não pode pensar que é uma mão verdadeira e um pão verdadeiro, né? É forma. Forma a gente vai ter de objetos, forma do corpo, forma do objeto, mas não passa de objetos, né? As pessoas concluíram assim: os espíritos podem criar objetos. Logo, eles podem criar cidades de milhões de habitantes. Bom, mas esse logo, essa conclusão que a gente fez, que não se pauta na experiência da ciência espírita. Porque há uma diferença gigantesca entre o espírito criar, por alguma razão, a forma de algum objeto, de um pão, por exemplo, um alimento, mas não que seja real, como são os objetos aqui. Né? Isso Kardec vai deixar muito claro. A gente vê, por exemplo, Kardec narra do cara que ele apareceu com os seus bois. Então, o espírito, inclusive, a forma de um boi ele pôde formar. Agora, cidades, sugar energia de alimento, ou sugar, porque eu estou usando o termo energia porque o pessoal usa, né? Sugar fluido, essas coisas. Só a gente não vê o nome de Kardec porque seria uma contradição, né? Seria criar semelhanças que os espíritos disserem que não há semelhança. Os espíritos disseram que não há. Como eu sempre digo, a gente tem que levar a sério, né? Eles estão dizendo que não há e não tem como saber, a gente tem que levar a sério. Senão a gente está contradizendo a obra. Então, às vezes, a gente precisa pensar nisso. Bom, são 9h31. Deixa eu aqui da minha parte agradecer ao Eric, ao José, agradecer a todos, bastante pessoas participando, mandando questões, boas questões, agradecer a todos que participaram também. A questão do link ali, vocês se quiserem reforçar, né? A gente deixou um link para o pessoal preencher e futuramente a gente vai criar um grupo no WhatsApp para reunir todo mundo, então peguem o link aí nos comentários para preencher um formulário, bem simples, tá? E por fim, sexta-feira agora, depois da manhã, então dia 13, sexta-feira 13, olha só que perigo, né, José? Sexta-feira 13, a gente vai fazer uma live especial, uma segunda live especial, ainda em torno do nosso aniversário de 1 ano de estudos. Essa live vai ser com só nós três, só que a gente vai, evidentemente, falar de espiritismo, mas a gente vai falar da nossa história. Como é que a gente conheceu o espiritismo, como é que a gente conheceu Kardec, como é que a gente se conheceu, planos que a gente tem também para o futuro, aí, enquanto projetos sobre espiritismo. Então, a gente resolveu, já que é 1 ano de aniversário do nosso grupo,
a gente, para estreitar laços com as pessoas que nos acompanham, a gente vai contar um pouco a nossa história, conhecer também